Meus amados irmãos, vamos então abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. E faremos a leitura do verso 1 ao verso 9. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Bom, o contexto desta passagem está meridianamente claro. Trata-se de 2 dias antes da Páscoa. Vocês bem sabem que a Páscoa era a maior festa de Israel. A Páscoa apontava para a grande libertação de Israel de uma longa e amarga escravidão. A Páscoa era a alegria dos judeus e ao mesmo tempo o terror dos romanos. Isso porque os romanos tinham medo de motim e rebelião. E por esta causa, nas festividades da Páscoa, todo o aparato militar de Roma, sediado em Cesareia Marítima, onde estava a residência oficial do governador Pôncio Pilatos, se transferia para Jerusalém. Até mesmo Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, transferia todo o seu gabinete administrativo para Jerusalém na festa da Páscoa. E somos aqui informados que 2 dias antes da Páscoa, os principais sacerdotes e os escribas tramavam, urdiam, maquinavam a prisão de Jesus, a traição, para então matá-lo depois da festa, longe dos holofotes, quando o povo já tivesse retornado cada um para a sua respectiva casa. Entretanto, Mateus 26, que registra o mesmo fato, nos informa que 2 dias antes da Páscoa, foi Jesus quem disse para os seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Concluindo então que, quando os homens pensam que eles estão no controle, que eles são os protagonistas da ação, eles estão apenas cumprindo uma agenda já estabelecida pelo próprio Deus. As rédeas da história não estão nas mãos dos homens. É Deus quem faz a sua vontade. E é Ele quem realiza o seu propósito. É curioso também que, enquanto aqui em Jerusalém, a sede do poder eclesiástico se trama e urde e conspira contra Jesus para matá-lo, 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. Somos informados que esse jantar ocorre na casa de um homem chamado Simão. Os evangelistas não tratam do sobrenome dele, nem descrevem qualquer detalhe da vida dele. Porém,
O texto nos informa que esse homem tem um adjetivo, é Simão o leproso. Isso nos intriga, porque esse homem obviamente não podia ser mais leproso. Isso já tinha ficado no passado. Talvez esse homem tenha sido contemplado por uma das muitas curas que Jesus realizou e que não estão registrados. O próprio evangelista João disse que se tudo fosse registrado, numa linguagem hiperbólica, no mundo inteiro não caberiam os livros. Como sabemos que esse homem não era mais leproso? É porque se o fosse, não poderia ficar em casa, muito menos receber alguém em sua casa. Mas se esse homem não era mais leproso, por que Marcos tem o cuidado de dizer que o jantar aconteceu na casa de Simão o leproso e não na casa de Simão o ex-leproso? Para alertar-nos de um grande risco, ainda hoje. O risco de rotular pessoas. Porque rótulo fica. Mesmo quando esse rótulo não mais tem qualquer significado, porque o doente está curado, o cativo está liberto, o que estava perdido foi encontrado, o pecador condenado está salvo, justificado, mas o rótulo ficou. Então não carimbe gente, então não rotule pessoas, porque Deus pode mudar a história delas. Deus é especialista em virar a mesa da história, em mudar o placar do jogo, em transformar pessoas. Não rotule pessoas, portanto. Mas é curioso que nesse jantar em Betânia, Marta está servindo. Marta tinha essa característica. Onde ela estivesse, ela estava fazendo alguma coisa. Lázaro, recém-ressuscitado, estava à mesa. Os apóstolos de Jesus também estavam à mesa. E nesse jantar quem se destaca é uma mulher. Esse texto está relatado em Mateus 26, introduzido apenas em Lucas 22, descrito aqui em Marcos 14 e mais detalhadamente registrado em João 12. Nos evangelhos sinóticos, esta mulher é incógnita, essa mulher é anônima, essa mulher não tem nome. Entretanto, em João 12, essa mulher tem nome, tem endereço, é Maria. Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E Maria tem uma biografia tão bela porque ela só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que essa mulher aparece nos evangelhos, ela está no topo do mundo, aos pés de Jesus. Não há lugar mais alto para você estar na vida do que assentar-se aos pés de Jesus. A primeira vez que ela aparece, ela está lá em Lucas 10, e ela está aos pés de Jesus para aprender. E a maior e melhor academia do mundo é assentarmos-nos aos pés de Jesus, porque Ele é o mestre dos mestres, Ele não é um alfaiate do efêmero, Ele é o escultor do eterno. A segunda vez que Maria aparece é em João 11, e ela está outra vez aos pés de Jesus, agora para chorar as dores do luto pela morte de seu irmão. E não há fonte mais consoladora para o nosso coração batido pelos vendavais da vida do que assentarmos-nos aos pés do Senhor Jesus. Ali encontramos lenitivo, ali encontramos bálsamo, ali encontramos cura para as nossas dores. Mas a última vez que essa mulher aparece é nesta passagem e seus correlatos. E novamente ela está aos pés de Jesus. Agora, para agradecer. E agradecer o quê? O maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro, seu irmão. Então diz o texto, que todos estão à mesa, e Maria vem com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, de cor branca e rosa. E diz o texto que ela tem dentro desse vaso de alabastro um perfume. João chama de unguento. Um perfume que é colocado em grau superlativo, preciosíssimo. E João detalha dizendo, e Marcos detalha dizendo que esse perfume é feito de uma essência chamada nardo. E que essa essência não é híbrida, é nardo puro. Nardo não era uma essência comum.
Nardo só era encontrado na época na Índia, na cordilheira do Himalaia, das raízes de um arbusto que era seco e moído e transportado em lombos de camelos. Portanto, esse perfume não era apenas preciosíssimo, era raríssimo, era caríssimo. E diz a Bíblia que Maria então vem, enquanto Jesus está à mesa, e quebra este vaso. Tem dentro desse vaso, conforme João 12, 1 libra de perfume. 1 litro tem 2,2 libras. Tem dentro desse vaso, esse frasco de pedra, em torno de 340 gramas, 340 ml de perfume. E esse perfume, então, ao ser derramado sobre a cabeça de Jesus, o perfume enche toda a casa, e esse perfume escorre pelo corpo de Jesus. Chega aos pés de Jesus. E João 12 nos diz que essa mulher vai enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Isso provoca uma reação liderada por Judas Iscariotes. Até então a máscara dele não havia caído. E os seus condiscípulos acompanham-no nessa indignação contra Maria, ficaram indignados contra ela. E disseram, isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. Na verdade, molestaram-na. E Jesus sai em defesa dela e disse, não a molesteis, deixai-a. Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Sendo assim, gostaríamos então de, à luz do texto, extrair daqui algumas lições. A primeira lição que eu gostaria de mencionar está no versículo 8, na parte A do verso, quando diz, ela fez o que pôde. Para mim, uma das frases mais eloquentes que eu encontro na Bíblia, acerca da consagração de uma pessoa ao Senhor Jesus. Ela fez o que pôde. Porque às vezes nós fazemos também, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes fazemos de forma relaxada. Às vezes fazemos com a motivação errada. Às vezes fazemos, mas fazemos sem pôr toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa energia, todo o nosso apreço, todo o nosso amor no que estamos fazendo para Jesus. Maria fez o que pôde. Maria fez o que pôde. A história é nossa pedagoga, ou nossa coveira. Quando olhamos para a história, aprendemos exemplos tão lindos. Me vem à mente o que aconteceu na Alemanha, começando em 23 de setembro de 1723, com o conde Ludwig van Zinzendorf, quando começa na Alemanha uma reunião de oração, que dura 100 anos, ininterruptamente, desencadeando um movimento de reforma, de reavivamento, e de grande impulso missionário. Os moravianos eram tão apegados à obra missionária, que alguns deles, não tendo dinheiro para ofertar para a obra missionária, se vendiam como escravos. Era possível na época. Para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos, para dedicar o resto da sua vida para evangelizar aqueles povos. Quando eu penso nisso, pastor Jailton, eu fico a imaginar, meu Deus, diante de um exemplo desse, o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo o que eu posso? Tudo o que eu posso para Jesus? Maria fez o que pôde. Mas em segundo lugar, note comigo versos 3 e 4, que Maria fez para Jesus o seu melhor. Porque vejam vocês que o perfume foi avaliado por Judas Iscariotes, e ele entendia de dinheiro, ele era um tesoureiro.
Ele sabia avaliar coisas em mais de 300 denários. Ora, se tem dentro do vaso uma libra, 340 ml, e foi avaliado em mais de 300 denários, denário era o trabalho de um assalariado, um dia inteiro de serviço, no final do dia a pessoa recebia um denário, uma moeda de prata. Estamos afirmando, portanto, que cada ml desse perfume custava um dia de trabalho. Esse frasco de perfume valia 1 ano de economias de uma pessoa comum. E você e eu gostamos de bons perfumes. Eu não tenho dúvida disso. E quando você compra um perfume bom e caro, porque para ser bom é caro, infelizmente, como é que você usa? É só um pouquinho? Num dia especial? Você diz para você mesmo, esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. E o que eu acho interessante é que alguns comentaristas dizem que Maria usou esse perfume porque foi o perfume que compraram para o sepultamento de Lázaro, sobrou um pouco lá, então ela dedicou o pouco que sobrou para ungir Jesus, mas não é isso que o texto quer dizer, obviamente não. Esse perfume era valiosíssimo, e ela não abre o frasco, ela quebra o frasco, para dizer o seguinte: eu não quero que sobre nenhuma gota. O que eu tenho, o melhor que eu tenho, e tudo que eu tenho, eu quero consagrar ao Senhor Jesus. Ela fez o seu melhor para Jesus. E eu, e você? Temos feito o nosso melhor para Jesus? Ou temos dado para Ele a sobra, o resto? O que não tem valor para nós? Às vezes, meus irmãos, até os pagãos, ou até aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus, têm mais zelo em servir aos seus deuses, aos seus ídolos, do que nós o temos em servir ao Deus da nossa salvação. Eu estava pregando em Porto, em Portugal, e fomos fazer uma visita em Coimbra. E na medida que viajávamos, eu vi caravanas a pé andando pelo asfalto, e aquilo me intrigou, e eu perguntei: o que é que essas pessoas estão fazendo? Me responderam: elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam: a mais de 300 quilômetros. E eu fiquei pensando, disse: meu Deus, quantos crentes que acham difícil ir para a igreja? Se está chovendo, não vem porque tem medo de derreter. Se está calor demais, tem medo do ar-condicionado não funcionar. Se o Flamengo joga com o Vasco, não vem porque tem que assistir o final do jogo. Qualquer motivo da pessoa chegar atrasado, porque tem que esperar o final do jogo para vir para a igreja, ou até mesmo não vem, dependendo do resultado. E as pessoas que não conhecem a Deus são mais zelosas em servir aos seus deuses ou aos seus ídolos, que às vezes nós o somos, em servir ao Deus da nossa vida. Maria fez o seu melhor. Terceiro, Maria fez de forma sacrificial. Eu leio esse texto, pastor Rômulo, e às vezes eu fico perguntando a mim mesmo: meu Deus, como assim? Eu não conheço nenhum fato na nossa cultura ocidental de alguém trabalhar 1 ano inteiro para comprar no final deste ano um frasco de perfume. Não cabe na nossa cultura isso. É impossível entender isso dentro da nossa cultura ocidental. Aquele perfume não era apenas raríssimo e caríssimo, não. Aquele perfume não era encontrado numa loja de perfumaria do jeito que tinha. Um frasco de alabastro. Aquele perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ml a ml. Ia sendo acondicionado nesse frasco de pedra, e essa moça começava esse processo no momento que ela fazia a transição de menina para moça, para o dia mais sonhado, desejado e esperado da sua vida,
o dia das suas núpcias. Ela oferece para Jesus, portanto, não só o seu melhor, mas aquilo que tem mais valor para a sua vida. Eu chamo isso de um gesto generoso. E se existe uma prática no cristianismo, meus irmãos, que nós precisamos aprender, é a prática da generosidade. Eu li um livro, presbítero Ulisses, sobre esse assunto, que me marcou muito. Na introdução do livro, o autor diz assim: você quer aprender a ser uma pessoa generosa? Ele diz, é simples. Passe numa loja, compre uma jarra de vidro transparente, bote na sua sala. Só um detalhe, não ponha flor, ponha terra, só terra. Para você passar por lá todo dia e olhar para essa jarra. Para lembrar a você duas coisas. Primeiro, de onde você veio. Segundo, para onde você vai. De onde você veio, quanto você trouxe? Trouxe nada. Para onde você vai, quanto você vai levar? Também não vai levar nada. Portanto, você não é dono de nada. Você é apenas um mordomo do dono. Ora, o que se requer do mordomo, diz a Escritura, é que eles sejam encontrados fiéis. Ora, se o dono é generoso, e eu sou mordomo do dono, sendo eu fiel ao dono, eu serei generoso com o que é do dono. Porque o grande problema nosso em sermos generosos é a síndrome de dono. Se eu sou dono, é para mim. Eu não reparto com ninguém. Às vezes nós temos muito medo de cair nas teias da teologia da prosperidade. E às vezes caímos do outro lado na teologia da miséria. É claro que alguém que tem a intenção de dar para receber em troca, está fazendo uma barganha, está fazendo uma permuta. Isso não é nem honesto. Mas, por outro lado, não podemos negar o princípio bíblico de que a alma generosa prosperará. Que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. Mas reter mais do que justo é pura perda. Os nossos irmãos reformadores tinham um princípio que eu acho lindíssimo. Eles falavam do mistério do pobre e do ministério do rico. E diz Provérbios que Deus faz o pobre e Deus faz o rico. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Não pense você, porque você é mais rico, tem mais dinheiro, granjeou mais recursos, tem mais propriedades e tem uma conta bancária mais robusta, porque você é o cara. Não. É a bênção de Deus. É Ele quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Agora, por que Deus dá mais? Para que você reparta com generosidade em vez de reter com usura. De tal maneira que o que não tem é suprido, e o que tem se alegra em doar, porque mais bem-aventurado é dar que receber. Essa foi uma lição que eu aprendi em casa. Aprendi com uma mulher analfabeta. Aprendi com a minha mãe. Lá em casa, pastor Jailton, na roça, se fazia compra uma vez por ano. Depois da colheita, ia para Mantena, terra do Ulisses, tinha a barateira lá, e a gente comprava tudo que precisava de roupa, e não era feita não, porque não tinha dinheiro para comprar roupa feita. A primeira calça pronta que eu comprei para mim, eu já era adolescente. Ia comprar as coisas para casa, comprava tudo em grande quantidade. E a minha mãe sempre comprou mais do que o dobro que precisávamos. Sempre. E quando questionávamos a ela, por que, mamãe? É porque nós precisamos ajudar aquelas pessoas que não têm. Se você ainda não experimentou esse princípio de Deus, eu encorajo você a começar. Reserve parte do seu orçamento para ajudar alguém. Não é uma coisa esporádica, não, sistematicamente. Qual é a ordem dessa ajuda? Primeiro, a própria família. Segundo,
aos domésticos da fé. Terceiro, a todos os homens. Quarto, até seu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E eu garanto a você que você descobrirá uma alegria tão grande e as recompensas espirituais tão profundas, que isso vai encher a sua alma de alegria e gozo. Porque a generosidade é um gesto que agrada o coração de Deus. Maria fez sacrificialmente, generosamente. Mas em quarto lugar, vejam comigo os versos 4 a 6, que Maria fez apesar das críticas que recebeu. E Maria recebeu 3 críticas: indignação, murmuração e molestação. Agora notem que eles não estão indignados, e eles que eu estou falando aqui são os discípulos. Eles estão indignados não com o que ela fez, mas para quem ela fez. No discurso populista e falso de Judas, se fosse para os pobres, tudo bem. Mas o discurso dele era populista, ele não estava interessado em pobre, em coisa nenhuma. João 12 diz que ele era ladrão e queria essa grana para ele. E diz a Escritura que eles murmuraram, murmuraram contra ela. Murmuração, graças a Deus, é um assunto que acabou nas igrejas. Muito tempo que nunca mais ninguém murmura nas igrejas hoje. Mas naquela época tinha murmuração. Fizeram com ela o que hoje seria crime. Molestaram-na. Então, me permitam uma coisa. Você está fazendo a obra de Deus? Nos meus 43 anos de ministério, eu nunca vi ninguém se levantando para fazer a obra de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na glória de Deus. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão chateadas? Estão murmurando? Estão molestando você? Continue fazendo a obra de Deus. Porque, por outro lado, tem gente hipersensível. Tem crente cristal. Tem crente porcelana. Tem crente que qualquer coisinha se me liga. Também eu não vou fazer mais nada. Eu fui fazer, me criticaram. Agora também não faço nada. Maria fez, apesar das críticas. Mas em quinto lugar, Maria fez só para agradar a Jesus. É João 12 que nos informa isso, e só João 12, que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Eu estava relendo agora há pouquinho, lá no gabinete pastoral, o comentário de William Hendrickson sobre esse texto, e ele reenfatiza isso, que naquela época, naquela cultura, uma mulher não soltava os cabelos. Muito menos enxugaria os pés de um homem com seus cabelos, num lugar público. Isso era um escândalo. E a grande pergunta é por que Maria fez isso? Quebrando um protocolo. E a única resposta que encontramos, e o Hendrickson trabalha isso, é que o amor era tão grande, a gratidão era tão profunda, que Maria, naquele momento, ela não estava preocupada com o que ia pensar Tomé, o que ia falar Mateus, o que ia dizer Judas Iscariotes. Naquele momento, o único vetor que governou a sua mente, o seu coração, as suas ações, é o amor a Jesus, é a gratidão a Jesus. Convenhamos, às vezes na igreja, irmãos, a gente fica muito preocupado com tanta coisa. O que vai falar fulano? O que vai dizer Beltrano? O que o cicrano vai pensar? Até no culto, se eu levanto a mão, eu sou rotulado. Se eu não levanto, sou rotulado também. Se eu choro, sou rotulado. Se eu não choro, também sou rotulado. E a gente fica cheio de dedos, preocupado. Se eu faço isso, fulano não vai gostar. Se eu faço aquilo outro, Beltrano não vai gostar. E eu fico como que segurando pratos.
tentando agradar as pessoas. E às vezes, tentando agradar as pessoas, eu desagrado a Jesus. De longe, eu estou sugerindo que você está liberado para desagradar as pessoas. De jeito nenhum. Mas o vetor que deve governar a nossa vida é agradar a Jesus. É agradar a Jesus. É agradar a Jesus. Mas, em sétimo lugar, ou sexto, Maria fez no tempo certo. O versículo 8, parte B, diz assim: ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Agora notem que ninguém, exceto Maria, teve essa atitude. Aquela unção da cabeça aos pés, aquele perfume percorrendo todo o corpo de Jesus, foi interpretado por Jesus num gesto de antecipar a unção dele para a sepultura. E eu queria aqui retroceder um pouco a Lucas 8, a partir do verso 3. Porque notem vocês que lá em Lucas 8, a partir do verso 3, diz que Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ia pregando o evangelho. E diz o texto que as mulheres da Galileia, e 3 delas são citadas pelo nome, Maria Madalena, Joana e Susana, e muitas outras, bancaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus, pregando nas 204 cidades da Galileia. Pequenas vilas, pequenas aldeias. E aí eu queria que você raciocinasse comigo algumas coisas. Quantas pessoas estavam nessa caravana? Primeiro, Jesus. Segundo, 12 discípulos, 13 pessoas. Terceiro, mais 3 mulheres citadas pelo nome, Maria Madalena, Joana e Susana. Então, 16 pessoas. Muitas outras mulheres, eu não sei quantas. Vamos pensar 40 pessoas. De cidade em cidade, aldeia em aldeia. Não tem pensão, não tem hotel, não tem restaurante self-service, não tem infraestrutura. E essas mulheres bancando a conta, passando Pix e fazendo transferência bancária. Nessa jornada de Jesus pelas cidades da Galileia, é que ele conta pela primeira vez que ele vai subir para Jerusalém, ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado. Quando Jesus sobe, essas mulheres da Galileia sobem também, corajosamente. Quando Jesus foi crucificado, só consta que João estivesse presente, os outros fugiram acovardados. Essas mulheres da Galileia estavam lá. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente no sepultamento de Jesus. Talvez tenha estado, mas a Bíblia não relata. Mas essas mulheres da Galileia, Lucas 23, 54 e 55, não só estavam presentes, mas viram onde e como Jesus foi sepultado. Quando chegou o sábado, acabou o sábado, 6 da tarde, elas correram no mercado para comprar o quê? Perfume. Elas que honraram Jesus em vida, querem honrar Jesus na morte. E a pergunta delas ao irem ao túmulo foi essa: quem vai rolar a pedra? Era muito pesada. E elas chegam e a pedra está rolada. E elas olham, o túmulo está aberto. E elas entram, o túmulo está vazio. E elas saem, um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E sabe o que o anjo está dizendo para elas? Vocês fizeram muita coisa para Jesus,
Mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam a ungir o corpo dele para a sepultura. Agora ele não precisa mais desse perfume. Ele ressuscitou. Lição, princípio, é preciso fazer no tempo certo. Há coisas na vida, irmãos, que não podem esperar. Ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter chance de fazê-lo. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquela visita, é aquele perdão, é aquele pedido de perdão, é aquela oferta de socorro. Faça hoje para você não chorar a dor do remorso amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Eu penso que isso remete a nós, a cultura brasileira dos nossos funerais. Se existe uma das coisas que mais me impressiona nos nossos funerais, é que eu nunca vi ninguém receber mais elogio do que defunto. Nunca vi. Fica meia hora na cabeceira do caixão e você vai escutar rasgados e desabridos elogios ao defunto. A pergunta é, será, meu Deus, que essa pessoa recebeu ou ouviu algum desses elogios? Porque um defunto não fica feliz de você elogiá-lo. Nem se levanta do caixão para lhe dar um abraço. E se levantar, você foge também. Então não espera a pessoa morrer para elogiar. Tem muita gente assim, muito espiritual, sabe, que diz, não, pastor, esse negócio de elogiar é um perigo, isso aí, a pessoa fica vaidosa. O que a Bíblia proíbe é hipocrisia. Mas um elogio sincero, na hora certa, com a motivação certa, é um bálsamo, é uma bênção. Eu hoje de manhã fiquei muito feliz lá no Encontro de Casais, e disse para o meu querido pastor Wendel Lessa, ao ouvi-lo, eu não tinha o privilégio ainda, pastor, de ouvi-lo. Fiquei tão feliz, me alegro tanto. Parabéns, pastor Jailton e Departamento de Casais, por convidá-lo. Mensagem bíblica, totalmente bíblica, direta, específica, abençoadora. Eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que falar para ele. E eu sei que ele recebeu isso, não achando que eu estou enaltecendo a ele, eu estou dando graças a Deus pela vida dele. Encoraje as pessoas. Encoraje as pessoas. Diz para elas que ela é uma bênção nas mãos de Deus. A segunda coisa que me impressiona nos nossos funerais é que defunto recebe mais flores que gente viva. Eu nunca entendi isso. Nunca entendi isso. Eu participei de um funeral aqui em Vitória e eu contei 86 coroas de flores. Contrataram um big de um caminhão, desculpa do pleonasmo, para levar as flores. E um caminhãozinho bem pequenininho para levar o defunto. E eu fiquei do lado olhando. Falei, meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa a mais, para que tanta flor para ele? Mas por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Não espere a pessoa morrer para mandar flores, não. Me permita descontrair um pouco, devido à vênia do meu pastor. Dizem que os maridos capixabas são muito românticos. Eles não deixam passar em brancas nuvens jamais o aniversário da esposa, aniversário de casamento, sem mandar flores para a esposa. Não escutei nenhum amém. Mas vai que tem um marido desavisado por aí que nunca mandou um buquê de flores para a esposa. Eu sei que não tem nenhum assim aqui. Agora, minha irmã, se você nunca recebeu um buquê de flores do seu marido, se você for na frente, e ir na frente quer dizer morrer primeiro, você vai receber uma coroa de flores, e grande.
E ele nem vai pedir desconto na floricultura. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Faça no tempo certo. Eu fico olhando a história do Davi, o coração aperta. Sabe quantos anos Davi ficou brigado com seu filho Absalão? 11 anos. 11 anos. Um dia o Absalão mandou um recado para o pai dele assim: papai, eu prefiro que o senhor me mate, mas fale comigo. O Davi recebeu Absalão no palácio, deu um beijo no rosto dele. Depois de 7 anos de silêncio, e não falou uma palavra. Passaram-se mais 4 anos. Agora o Absalão não quer mais perdão do pai, não quer mais conversar com o pai, ele quer matar o pai, quer tomar o trono do pai. E nessa inglória empreitada, Absalão morre, é assassinado pelo general de Davi. E Davi chora muito. Diz: ah, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter dado a minha vida por ti, agora é tarde, agora não adianta. Tinha que ter feito isso lá atrás. Fez no tempo errado. Faça no tempo certo. Finalmente, em 7º lugar, Maria fez com reflexos para a eternidade. Versículo 9 diz: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Isso me enche o coração de esperança, porque aquilo que Maria fez dentro de uma casa, talvez pequena, tão humilde, numa aldeia humilde, numa cidadezinha humilde, há 2000 anos praticamente, tem sido contado dos eirados da história, nos ouvidos do mundo. E essa profecia de Jesus se cumpre hoje, 31 de agosto de 2025, no templo da primeira igreja presbiteriana de Vitória. Porque mais uma vez a história de Maria é contada, como Jesus profetizou, para a memória de Maria. E a grande pergunta nesta noite é o que você, o que nós estamos fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações. Numa geração hedonista, egoísta, materialista, consumista, que olha para o seu próprio umbigo, o que é que nós estamos fazendo que vai impactar as futuras gerações? Se Jesus não voltar antes, e nós já tivemos décadas de partida, e alguém foi lá e limpar aquela placa de mármore branco em cima da nossa sepultura, ao tocar na nossa história, será que a nossa história ainda vai impactar a vida de alguém? Nós temos memória curta, e Eclesiastes diz isso, no capítulo 1. E eu vou fazer um teste aqui com vocês. Quem nesse auditório sabe o nome do seu tetravô? Nome completo. Ninguém sabe. Sabe o que significa isso? O seu tetraneto não vai saber que você existiu. Triste, não? Triste. Quem sabe a gente possa mudar isso? Quem sabe possamos viver hoje como Maria viveu, de tal maneira que o que estamos fazendo hoje para Jesus vai reverberar na história. E quando as pessoas ouvirem e tocarem nessa história, elas vão relembrar que um dia alguém fez o que pôde, um dia alguém fez o seu melhor, um dia alguém fez de forma sacrificial, um dia alguém fez, apesar de ser criticado,
Um dia alguém fez só para agradar a Jesus. Um dia alguém fez no tempo certo, para a glória de Deus e para impactar as futuras gerações. Eu concluo com a história do missionário David Livingstone. Foi missionário na Inglaterra, missionário inglês que foi missionário na África. Dedicou sua vida na África, serviu a Deus na África. Foi atacado por um leão na África, ficou com o braço mirrado, continuou trabalhando na África. Morreu na África. E os ingleses foram para a África para pegar o corpo dele, levar para a Inglaterra e sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África, e o coração dele vai ser enterrado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele, e sepultaram o coração dele na África. Pegaram o corpo dele e levaram para Londres, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Quando você vai lá na África, em Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e tem uma plaquinha de bronze na parede, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. O túmulo mais visitado na abadia de Westminster não é dos reis, nem dos príncipes, é de David Livingstone. E lá tem uma plaquinha de bronze, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração nesta noite, irmãos, é que possamos viver de tal maneira, que quando as pessoas tocarem na nossa história, elas possam glorificar a Deus. E a nossa história continue impactando as futuras gerações. Que Deus nos abençoe. Amém.